Eu converso agora com o Sérgio Voaden, que é presidente da ANFACER, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, e também chefe do grupo Lamosa no Brasil, a quem eu começo agradecendo a presença e desejando uma ótima noite. Boa noite, Sérgio. Eu queria emendar essa conversa que eu estava tendo com o nosso analista, o Vinícius Torres Freire, que é o seguinte, né? Então, hoje completa um mês desde que as tarifas de 50% do Donald Trump começaram a valer. Qual foi o impacto, pelo menos esse mais sensível, no setor aí que você está diretamente inserido, que é esse setor do cerâmico, principalmente na questão de exportação desse produto brasileiro? Imagino eu, um produto competitivo, de boa qualidade, por conta da diferença do câmbio, temos um preço convidativo. Nesses últimos 30 dias, como é que o setor cerâmico se comportou? Quais foram os impactos? Boa noite, obrigado pela oportunidade de participar com você e esclarecer algumas coisas com relação a como estamos avançando no tratamento, na verdade, dessas tarifas. Diretamente a resposta à sua pergunta do impacto nesse primeiro mês, que é o mês de agosto, de tarifas, dessas tarifas adicionais, a gente observou uma queda de 62% quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Então, esse é o dado que a gente considera que são os efeitos que começam a aparecer, que eu tenho chamado da primeira onda, que é o impacto que essas tarifas vão gerar na exportação, diretamente na exportação. Obviamente, a gente tem nítido de que esses impactos, na medida em que o tempo vai passando, eles começam a ter efeitos colaterais. Então, a gente certamente vai ter efeitos em investimentos, em empregos gerados no setor. O setor hoje de indústria cerâmica no Brasil é responsável por mais de 50 mil empregos. Então, esse impacto ele tende a se desdobrar nos próximos meses, gerando consequências também em outros âmbitos. Agora, Voaden, é possível já prever, vocês já começaram a trabalhar em mitigações, né? O que as empresas brasileiras, principalmente no setor que você está inserido, podem fazer? O que podem fazer para adotar medidas emergenciais para tentar, pelo menos, amenizar essas perdas, né? A gente sabe que as negociações continuam. O que a gente tem falado, estamos cobrindo isso aqui diariamente, há 30 dias, é que alguns setores, alguns industriais, procuraram outros mercados. A cerâmica brasileira, essa de revestimentos, tem essa opção? Não, por um motivo muito simples. O tipo de produto, a tipologia de produto, formatos, desenhos, são muito específicos para o mercado norte-americano. Então, as fábricas que estão preparadas para atender esses requisitos técnicos, muitas vezes muito específicos, mas também os desenhos, os formatos próprios consumidos no mercado norte-americano, não são consumidos em volumes idênticos ou similares ao mercado norte-americano. Então, não existe transferência desta capacidade produtiva diretamente para nenhum outro mercado, não existe essa possibilidade. O que vai acontecer necessariamente é que essas capacidades produtivas teriam que ser adaptadas para uma nova tipologia de produto, e isso, além de muito investimento, vai levar muito tempo para ser feito, além de que estes mercados também estão abastecidos hoje por outros fornecedores. Então, a gente começa a entrar também nesse sentido em uma série de outras dificuldades que o Brasil impõe à indústria. No nosso caso específico, o tema do gás natural, que é uma das tarifas
mais elevadas do mundo em gás natural. E isso dificulta muito qualquer redirecionamento dessa produção de cerâmica para outros mercados, porque nós vamos encontrar, para atender esses outros mercados, nós vamos encontrar a concorrência de países que têm condições, competitividade muito maior do que a nossa. Podem, você participou dessa missão empresarial que aí foi liderada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, durante a semana em Washington. O que mais de concreto saiu desse encontro? Claro, é uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo, para medir diferentes impressões, né? Nos bastidores, qual foi a tua sensação? A verdade, apenas esclarecendo que eu pessoalmente não estive, a gente esteve representado pelo presidente executivo da Anfacer nessa oportunidade e por outros executivos também da indústria cerâmica nacional e também partes por parte dos grupos que têm operações nos Estados Unidos. E nessas reuniões dos dias 3 e 4, principalmente, nós aproveitamos a oportunidade para defender e demonstrar como essa indústria cerâmica ela é de complementariedade, ela na verdade, é colaborativa no sentido em que parte de produtos são feitas no Brasil, parte do portfólio é feito no Brasil, e outra parte, muitas vezes, ou o próprio produto é complementar a uma linha de produtos que é produzida nos Estados Unidos, ou, no mínimo, existe uma grande rede de distribuição operada, muitas vezes, pelos próprios grupos, como é no caso do Grupo Lamosa, operada por uma rede de distribuição nos Estados Unidos. Então, essa sinergia que existe entre as operações dos mesmos grupos econômicos no Brasil e nos Estados Unidos foi uma linha que a gente levou para essa apresentação que a gente teve nas reuniões que aconteceram aí entre os dias 3 e 4. O primeiro feedback que a gente recebeu é que fomos felizes nesse sentido, mas certamente essa missão é apenas uma parte de toda a jornada que a gente ainda tem pela frente para a reversão das tarifas. Wadem, ficou muito claro, né, que havia dois caminhos. A iniciativa privada dos industriais, do agronegócio, foi ali, né, presencialmente à capital dos Estados Unidos, Washington, falar com seus pares para tentar uma porta de negociação pela Casa Branca. A outra via seria a via diplomática tradicional, mas essa não houve um diálogo. E nós temos uma situação relativamente sui generis, que é um presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tem um passado como homem de negócio ao qual ele se orgulha muito. Você acha que agora, com esses empresários americanos sendo sensibilizados, porque no seu caso, na cerâmica, né, um produto específico que sai do Brasil com ótima qualidade, muito bom preço, para complementar a indústria lá do real estate, né, para a indústria de construção civil nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que a outra ponta também vai pagar uma inflação desse produto. Diante dessa sensibilização, né, do empresariado americano, você acredita que pode aí haver uma conexão, uma porta de entrada, nem que seja uma janela aberta ali para a Casa Branca, para o presidente, que é um homem de negócios, ouvir aí o empresariado americano? Sim, na verdade a gente acredita que o único caminho é a negociação. Se nós formos capazes de demonstrar esse lado de como esse ciclo, essa cadeia, na verdade, ela se une para atender uma demanda e que existem benefícios mútuos claramente nessa cadeia, entre as empresas que operam dentro dos Estados Unidos, geram empregos dentro dos Estados Unidos e oferecem aos seus cidadãos
esses produtos, como você comenta, de excelente qualidade e que com preços competitivos, essa é a grande vantagem que a gente enxerga e que a gente tenta demonstrar, esclarecer nesse processo. E de novo, totalmente de acordo que isso, em algum momento, deve ser considerado, porque também os interesses, no fim, dos governantes deveriam ou devem estar ou serão cobrados, de alguma forma, pelos efeitos que essas tarifas vão gerar à população do seu país. Então, certamente, os efeitos gerados sobre a população dos Estados Unidos deve vir em inflação na parte da construção civil, porque, lógico, parcialmente podem ser substituídos esses produtos, mas muito provavelmente vão ser substituídos de alguma forma por um produto de maior valor, porque também outros países produtores de cerâmica também estão sendo submetidos a essas tarifas. Então, a gente acredita muito, esse caminho da negociação, a gente acredita que é o único caminho que nos resta. O caminho que você comenta da diplomacia, a gente ainda não percebe nenhum avanço concreto. Então, por enquanto, nós estamos avançando como o setor privado, nós estamos avançando no caminho onde a gente pode avançar. Estamos torcendo para que haja aí realmente esses caminhos abertos, seja pelo setor privado ou pelas vias diplomáticas. Queria agradecer a conversa que eu tive com Sérgio Voaden, que é presidente da Anfacer, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, e também líder do grupo Lamosa no Brasil. Sérgio, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Um prazer. Prazer todo nosso.